Olá a todas e todos, aqui é a professora Cristiane Matê, do Departamento de Bioquímica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nossa aula de hoje vai abordar metabolismo de aminoácidos e falaremos sobre o processo de síntese, também chamado de anabolismo, e degradação, também chamado de catabolismo. O que veremos na aula de hoje, então? Síntese e degradação de aminoácidos. Anabolismo de aminoácidos. No momento em que nós estamos sintetizando aminoácidos, nós necessitamos de ao menos duas partes estruturais, o esqueleto carbônico e uma fonte de nitrogênio. Os esqueletos carbônicos são provenientes de intermediários da via glicolítica, de intermediários do ciclo de Krebs e de intermediários da via das pentoses fosfato. O nitrogênio é proveniente de dois aminoácidos, glutamato e glutamina. E a coenzima redutora que nós utilizamos para o processo de síntese é o NADPH. Bactérias e vegetais geralmente possuem a capacidade de sintetizar todos os 20 aminoácidos que vão fazer parte de proteínas. No nosso caso, nós podemos sintetizar aproximadamente metade desses 20 aminoácidos. Nós perdemos a capacidade de sintetizar durante a evolução em função da sua disponibilidade na dieta e das suas vias bastante complexas de síntese. Agora nós vamos falar sobre a origem de cada um dos aminoácidos e vamos começar então a falar sobre a síntese deles. O primeiro grupo são os aminoácidos que se originam do alfa-cetoglutarato, que é um intermediário do ciclo de Krebs. Alfa-cetoglutarato então dará origem a glutamato, glutamina, prolina e arginina. O segundo grupo é originário do 3-fosfoglicerato, um intermediário da via glicolítica. Esse dará origem a serina, glicina e cisteína. O terceiro e quarto grupos são originários do oxaloacetato e do piruvato. O oxaloacetato é um intermediário do ciclo de Krebs, dá origem ao aspartato, e esse a asparagina, metionina, lisina e treonina. Parte dos carbonos da treonina serão utilizadas para a síntese de isoleucina, que é derivada do piruvato. O piruvato também dá origem a leucina, valina e alanina. Fosfenolpiruvato, que é um intermediário da via glicolítica, mais eritrose 4-fosfato, que é um intermediário da via das pentoses fosfato, dão origem aos aminoácidos que têm na cadeia lateral um anel aromático: fenilalanina, tirosina e triptofano. E por fim, a ribose 5-fosfato, que é um intermediário da via das pentoses fosfato, dará origem à histidina. Nós temos aqui nessa tabela a caracterização dos aminoácidos em não essenciais, essenciais condicionais e essenciais. No que se baseia então essa divisão? Justamente da necessidade de ingestão desses aminoácidos na dieta, com base na nossa capacidade de síntese. Os aminoácidos não essenciais, alanina, asparagina, aspartato, glutamato e serina, nós temos a capacidade plena de sintetizá-los nas concentrações requeridas pelas nossas células. E dessa forma, não é necessário que a gente ingira esses aminoácidos na dieta. Os aminoácidos essenciais do lado direito são histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano e valina. Todos esses aminoácidos têm vias de síntese bastante complexas. Eu coloquei aqui do lado direito um pontinho para chamar a atenção de vocês de qual é a origem desses aminoácidos. E como a gente pode ver, a maioria deles tem alguma coisa especial na sua cadeia lateral. São ramificados, ou são aromáticos, ou são sulfurados, ou tem um anel na cadeia lateral. Isso faz justamente com que a síntese deles seja bastante complexa. E por isso nós não temos a capacidade de sintetizá-los nas nossas células. Dessa forma, eles são chamados de essenciais porque eles devem estar presentes na nossa dieta. Na coluna do meio, nós temos os essenciais condicionais,
arginina, cisteína, glutamina, glicina, prolina e tirosina. Por que eles são chamados assim? Porque nós podemos sintetizar, mas não nas concentrações suficientes para suprir a demanda das nossas células em algumas situações específicas. É o caso, por exemplo, da prolina, da glicina. Ou então, a síntese deles depende de aminoácidos essenciais. É o caso, por exemplo, da cisteína. Caso nós tenhamos uma disponibilidade adequada de metionina, nós sintetizamos cisteína de uma maneira adequada. Mas, se nós não tivermos uma ingestão adequada de metionina, nós não podemos sintetizar cisteína em uma concentração suficiente para manter a demanda celular, para suprir a demanda celular. E dessa forma ela se torna essencial. Por isso, esses aminoácidos estão caracterizados como condicionalmente essenciais. Catabolismo de aminoácidos. O catabolismo de aminoácidos nos animais ocorre durante a síntese e degradação de proteínas celulares, então nós temos um turnover de proteínas que vai liberar aminoácidos livres e nós podemos então degradar esses aminoácidos. Também quando temos um excesso de aminoácidos na dieta. Aminoácidos nunca serão armazenados e por isso então o excesso sempre será degradado ou catabolizado. E durante o jejum prolongado ou no diabetes mellitus não tratado, os carboidratos nesse caso estão esgotados ou não estão acessíveis às células em função do diabetes, e nesse sentido, o organismo precisa de outras fontes de energia, outras fontes de ATP. Por isso serão utilizados os aminoácidos. O catabolismo de aminoácidos ocorre principalmente no fígado, exceto para os aminoácidos de cadeia ramificada, valina, leucina e isoleucina. O catabolismo de aminoácidos pelo músculo, em geral, está centrado na asparagina, no aspartato, no glutamato, na isoleucina, na leucina e na valina, então os 3 aminoácidos de cadeia ramificada. No repouso, a oxidação de aminoácidos contribui no máximo com apenas 15% para o gasto energético, e durante o exercício, essa contribuição relativa tende a diminuir para menos de 5%, em virtude da crescente importância dos carboidratos e gorduras como combustíveis. Também sabemos que a demanda de ATP é alta num tempo muito curto nesse momento, por isso carboidratos e gorduras são preferenciais. Durante o exercício prolongado, quando a disponibilidade de carboidratos se torna limitada, a oxidação de aminoácidos pode aumentar um pouco, mas a contribuição proteica para o gasto energético continua não sendo maior do que cerca de 10% do gasto energético total. Como ocorre então o metabolismo de aminoácidos nos tecidos no estado alimentado? Os aminoácidos estão sendo liberados no intestino por meio do processo de digestão que nós vimos na nossa última aula, serão transportados no sangue de uma forma livre e captados pelas células, em princípio pelo fígado, justamente porque nós temos um sistema porta que leva o sangue desde o intestino até o fígado primeiramente. Uma vez que os aminoácidos então são captados pelas células hepáticas, os nossos hepatócitos, eles podem ser oxidados, como nós vemos aqui na nossa primeira flechinha, liberando CO2. Eles podem ser utilizados para a síntese de proteínas, para a síntese de compostos nitrogenados, que são essenciais também, e o excesso de aminoácidos, então, pode ser utilizado, por exemplo, para a síntese de glicose, e essa vai ser utilizada para a síntese de glicogênio, ou então liberada no sangue, ou então para a síntese de triacilgliceróis. Em que situações isso vai acontecer? Depende do estado metabólico. Justamente porque esse excesso de aminoácidos, esse excesso de carbonos provenientes do aminoácido, eles podem ser utilizados na síntese de triacilgliceróis no momento em que nós temos uma alta concentração de insulina. Já a síntese de glicose vai acontecer no momento em que nós temos glucagon no sangue e não insulina. Então, a situação metabólica, nesse caso, é distinta. Metabolismo de aminoácidos nos tecidos no estado de jejum. Como acontece? Bom, nós não temos nesse momento aminoácidos provenientes do intestino, não temos alimentação. Então, os aminoácidos eles serão provenientes de órgãos internos. No músculo, por exemplo, nós temos a proteólise
E essa proteólise libera aminoácidos que são utilizados no próprio músculo para oxidação. Nós vemos aqui o TCA, que é o ácido o ciclo do ácido cítrico ou o ciclo dos ácidos tricarboxílicos, também chamado de ciclo de Krebs. Nós também podemos utilizar esses aminoácidos, então, por outros tecidos diretamente, e aqui nós podemos ver a glutamina sendo liberada do músculo, a alanina sendo liberada do músculo. Esses são os dois principais aminoácidos, como nós veremos em seguida, sendo liberados de diversos tecidos para serem consumidos por outros tecidos, em especial pelo músculo, então. Mas a gente também tem outros aminoácidos sendo liberados, como está representado aqui na figura. A glutamina, ela pode, por exemplo, ser utilizada no rim. Qual é a reação que vai acontecer no rim? Nós temos a utilização de glutamina, a liberação de amônia, que é excretada diretamente na urina, e o restante da molécula de glutamina é convertida em alanina. Nós veremos mais adiante como esse processo acontece. E a alanina, então, é liberada do rim para o sangue novamente e pode ser captada por diversos tecidos, entre eles o fígado. O intestino também é um utilizador de glutamina, e da mesma forma que no rim, o intestino utiliza essa glutamina e libera a alanina, que também será captada pelo fígado. O fígado, então, é um concentrador desses aminoácidos. Utiliza os aminoácidos para a produção de glicose e corpos cetônicos. Nós estamos aqui no estado de jejum. Então, durante o jejum, esses carbonos serão convertidos em glicose e em corpos cetônicos e a amônia será liberada na forma de ureia para ser excretada na urina. Tanto glicose quanto corpos cetônicos são liberados do fígado para outros tecidos e serão utilizados por músculo, rim, cérebro e células vermelhas do sangue, como está representado aqui nessa figura. Um dos papéis importantes da glutamina no rim é a utilização de amônia para a manutenção do pH. Então, essa conversão de amônio, NH4+, para amônia mais um próton tem um pKa de 9,3. Ou seja, o NH4+ é ionizado, ele perde esse grupamento H+, num pH de 9,3. Nesse pH específico, a gente tem 50% de cada uma dessas fórmulas, dos dois lados da flechinha. Por que isso é tão importante? Porque isso será importante para controlar o pH da urina. Como ocorre, então, o transporte de amônia no sangue? A amônia é muito tóxica para as células, portanto, precisa ser convertida em uma forma não tóxica para ser transportada no sangue a partir dos tecidos extrahepáticos. Esse transporte, então, se dá na forma de glutamina e alanina. A amônia é especialmente tóxica para o sistema nervoso central, onde ela causa edema, aumento da pressão intracraniana, convulsões e coma. Os astrócitos sintetizam glutamina a partir de alfa-cetoglutarato e amônia e acabam levando à depleção dos níveis de glutamato em função disso. O amônio compete com o potássio na enzima sódio-potássio ATPase, aumentando a concentração de potássio extracelular e causando despolarização dos neurônios. A amônia também perturba a atividade de aquaporinas, causando edema. Como nós podemos ver aqui do lado direito, nós temos no músculo a degradação de proteínas, liberação dos aminoácidos. Esses aminoácidos são transaminados com o alfa-cetoglutarato, formando glutamato, e o glutamato reage com uma molécula de amônia, formando o glutamina. A glutamina é liberada então no sangue e será captada por diversos tecidos extrahepáticos, dentre eles o fígado. Nós aqui também vemos a presença da alanina sendo liberada no músculo. Como isso acontece? O músculo utiliza glicose, produz piruvato, o piruvato transamina com glutamato, que também pode ser, por exemplo, proveniente de reações de transaminação com outros aminoácidos. Piruvato mais glutamato, o produto da alanina-aminotransferase será a alanina, que também é liberada no sangue e será captada, então, no fígado. Uma vez no fígado, a glutamina e a alanina são responsáveis pela doação da amônia, então, que será utilizada no ciclo da ureia, que nós veremos na próxima parte dessa aula.
Também, glutamina pode ser liberada no sangue diretamente pelo músculo ou então pelo fígado e ser captada pelo sistema renal, onde ela será degradada liberando glutamato e amônia, e essa amônia então é responsável pela regulação do pH urinário. O ciclo glicose-alanina é uma forma de transporte de amônia no sangue. Ocorrem reações de transaminação no músculo que irão concentrar os grupamentos amino derivados dos diversos aminoácidos em glutamato. Então, nós temos aminoácido mais alfa-cetoglutarato, por meio de uma reação de transaminação, nós formamos o alfa-cetoácido correspondente do aminoácido mais o glutamato, que é a forma aminada do alfa-cetoglutarato. Dessa forma, nós concentramos os grupamentos amino todos em um único aminoácido, o glutamato. Esse agora vai transaminar com o piruvato, que é derivado da via glicolítica. Então, contém os carbonos da glicose, piruvato mais glutamato, formaremos, por meio da reação de transaminação catalisada pela alanina aminotransferase, alanina mais alfa-cetoglutarato. A alanina, então, agora, na verdade, contém os grupamentos amino derivados dos aminoácidos presentes no músculo. Esses aminoácidos, por exemplo, podem ser resultado do turnover proteico muscular. A alanina é liberada no sangue e será captada pelo fígado. No fígado, a alanina irá transaminar novamente, agora no sentido contrário, alanina mais alfa-cetoglutarato, formando piruvato mais glutamato. O piruvato será utilizado pela via gliconeogênica para a síntese de glicose, que será novamente liberada no sangue e captada pelo músculo. Por isso, o nome do ciclo, ciclo glicose-alanina. E o que acontece então com o grupamento amino? Agora ele está contido no glutamato. Acabamos de falar então que o piruvato é utilizado para a síntese de glicose e o glutamato libera esse grupamento amino para o ciclo da ureia, ou então ele pode sofrer transaminação com oxalacetato para formar aspartato em nível mitocondrial. Aqui nós temos uma outra figura também representante do ciclo glicose-alanina, onde nós vemos de forma muito clara, então, o músculo utilizando glicose pela via glicolítica, formando piruvato. O piruvato será transaminado com o glutamato por meio da ação da enzima alanina aminotransferase, recebendo esse grupamento amino do glutamato, formando alanina. A alanina é liberada no sangue, captada pelo fígado. No fígado, a alanina será transaminada no sentido inverso da reação, formando glutamato mais piruvato. E o piruvato, então, será o substrato para a via gliconeogênica, formando glicose, que será novamente liberada no sangue. A função desse ciclo é o transporte de grupos amino do músculo para o fígado, como nós podemos ver aqui, o glutamato, que é o aminoácido, que concentra os grupamentos amino no tecido muscular, transfere esse grupamento amino para a alanina transporta o grupamento amino no sangue, chegando no fígado, e uma vez no fígado, a reação de transaminação catalisada pela alanina aminotransferase forma novamente glutamato, contendo então esse grupamento amino derivado dos aminoácidos musculares. No jejum, a glicose formada no fígado é liberada no sangue e captada pelos diversos tecidos periféricos, o que de certa forma acaba quebrando esse ciclo. A glutamina é a segunda forma de transporte de amônia no sangue. Ela é formada nos tecidos e transportada até o fígado, intestino e rins. Então, nos tecidos periféricos, nós temos a presença de L-glutamato, como nós podemos ver nessa via metabólica, demonstrada aqui do lado direito do slide. Pela glutamina sintetase, nós temos a fosforilação do glutamato, formando um gama-glutamilfosfato. Essa, na verdade, é uma forma de ativar a molécula de glutamato, que posteriormente, na segunda etapa da reação, receberá o grupamento amino diretamente da amônia livre, ou nesse caso aqui, NH4+, é o amônio.
mas a função metabólica é exatamente a mesma. Então, na segunda etapa da reação, a glutamina sintetase substitui o grupamento fosfato, eliminando um fosfato inorgânico, por o grupamento amino, formando então essa ligação amida na cadeia lateral da glutamina. A glutamina será transportada então para os tecidos, como é o caso do fígado, do intestino e dos rins. Nós estamos demonstrando aqui as reações que ocorrem nos tecidos periféricos. Então, a glutamina sintetase aqui pode estar no músculo, pode estar no sistema nervoso central, em diversos tecidos periféricos. Uma vez que essa glutamina, então, é liberada no sangue, ela pode ser captada por fígado, intestino, rins. No caso do intestino, por exemplo, ocorre a liberação da amônia, que é transportada até o fígado pela veia porta. Então, essa liberação de amônia acontece por meio da ação da enzima glutaminase, que está representada aqui na última parte dessa via metabólica. Então, L-glutamina é hidrolisada, a glutaminase é uma enzima mitocondrial e a gente tem então a liberação novamente do L-glutamato. Essa reação acontece em fígado e intestino e também nos rins. Nos rins, especificamente, a amônia é extremamente importante na regulação do pH da urina, alcalinizando a urina no momento que a gente tem NH3 mais um próton formando NH4+. Isso é responsável pela alcalinização do pH da urina. Qual é o destino da amônia no fígado? Vai ser utilizada para a síntese de ureia. E quanto ao metabolismo da glutamina no rim? A acidose, quando ocorre então no sangue, ela promove o desvio de glutamina do fígado para o rim. No fígado, assim como no rim, nós temos a enzima glutaminase, que vai liberar amônia na forma livre, que será responsável então pelo mecanismo de alcalinização da urina. Amônia mais um próton formarão NH4+. Como esse próton está sendo captado do meio, eu diminuo a concentração de prótons, consequentemente eu aumento o valor do pH. O bicarbonato, que seria utilizado no ciclo da ureia lá no fígado, será poupado e isso também ajuda a conter a acidose. Nessa imagem, nós temos a divisão de trabalho entre o fígado e o músculo, mostrando que no fígado nós temos, então, o metabolismo da maior parte dos aminoácidos, exceto dos aminoácidos de cadeia ramificada, leucina, isoleucina e valina. Esses, então, são metabolizados em outros tecidos extrahepáticos, como é o caso do músculo, que pode ser observado aqui do lado direito. Além, então, desses aminoácidos, nós também temos o metabolismo de alanina, de glutamina, de glutamato, asparagina, aspartato, que ocorre no tecido muscular. Como acontece, então, o catabolismo de aminoácidos? Nós temos a desaminação dos aminoácidos como primeiro passo no seu catabolismo. Por que isso é tão importante? Porque para que a gente possa utilizar o esqueleto carbônico dos aminoácidos, a gente precisa primeiro retirar o grupamento amino. E são dois tipos de reações responsáveis pela retirada desse grupamento alfa-amino dos aminoácidos: transaminação e desaminação. As transaminações, elas não retiram exatamente o grupamento amino, elas transferem para uma molécula específica, que é o alfa-cetoglutarato, como nós veremos em seguida. As desaminações, sim, tanto oxidativas quanto não oxidativas, vão retirar esse grupamento amino e liberá-lo numa forma livre de NH4+, para que ele possa ser utilizado no ciclo da ureia para a produção de ureia. Como nós vemos aqui do nosso lado direito, nós temos então, por exemplo, proteínas da dieta, proteínas intracelulares, que fazem parte então do turnover normal de proteínas numa célula, liberando aminoácidos livres. Esses aminoácidos livres sempre serão compostos por um esqueleto de carbono, que, como a gente pode ver aqui do lado direito, está sendo utilizado no ciclo do ácido cítrico. Essa é uma das formas que a gente tem então de degradar
a maior parte dos aminoácidos, nós falaremos mais sobre isso depois. E do lado esquerdo, nós temos a retirada do grupamento amino, justamente por essas reações de transaminação e desaminação. Esse grupamento amino livre vai ser convertido em carbamoilfosfato, que é o substrato para o ciclo da ureia, para que a gente possa, então, eliminar a amônia do nosso organismo. As reações de transaminação são catalisadas por transaminases, também chamadas de aminotransferases. É o primeiro passo no catabolismo dos aminoácidos e responsável pela remoção do grupamento alfa-amino dos aminoácidos que chegam no fígado. Não que nós tenhamos apenas transaminases hepáticas, nós temos também em outros tecidos, mas as do fígado com certeza têm uma atividade extremamente alta e são muito importantes para o catabolismo de aminoácidos. Qual é a principal função das reações de transaminação? É a concentração dos grupos amino em um único aminoácido, que é o glutamato. Então, aqui do nosso lado direito, nós podemos ver o alfa-cetoglutarato sendo utilizado como aceptor do grupamento alfa-amino de diversos tipos de aminoácidos distintos. Então, o grupamento alfa-amino é transferido para o alfa-cetoglutarato e nesse processo o alfa-cetoglutarato é convertido em aminoácido, no L-glutamato. E o L-aminoácido original é convertido no seu alfa-cetoácido correspondente. Importante, essas reações de transaminação sempre vão utilizar a mesma coenzima, piridoxalfosfato. O glutamato ele é super importante porque é um doador de grupos amino em reações de biossíntese, que nós veremos depois quando falarmos do anabolismo, e também um doador de grupamentos amino no ciclo da ureia, como nós falaremos na nossa próxima aula. Todas as aminotransferases possuem como grupo prostético o piridoxalfosfato, PLP. Então, a nossa coenzima participante da transferência de grupamentos alfa-amino é o piridoxalfosfato. Nós temos duas exceções em relação aos aminoácidos que não possuem transaminases, que são a lisina e a treonina. Vamos falar brevemente sobre transaminases na clínica. A alanina aminotransferase, também chamada de glutamato piruvato transaminase, essa é uma nomenclatura mais antiga, e a aspartato aminotransferase, também chamada de glutamato oxalacetato transaminase, são muito utilizadas em diagnóstico de lesões hepáticas, musculares e cardíacas. Porque no momento em que nós temos o rompimento das células, nós liberamos essas enzimas no sangue e elas podem ter a sua atividade, então, detectada no plasma dos pacientes. A exposição ocupacional ao tetracloreto de carbono, ao cloroformo e a outros solventes que induzem lesão hepática também são acompanhadas, então, de forma ocupacional em pessoas que trabalham com esse tipo de solvente. A principal reação de desaminação oxidativa que nós temos é justamente do glutamato. Essa reação acontece em grande quantidade no fígado, já que o glutamato ele é formado nas reações de transaminação. Então, nós acabamos de ver que a maioria dos aminoácidos sofre transaminação, a gente concentra os grupamentos amino na forma de glutamato e ele então será o doador principal de amônia para que dentro da mitocôndria a gente tenha a eliminação dessa amônia na forma de ureia. Então, o glutamato é transportado para a mitocôndria, onde sofre essa desaminação oxidativa catalisada pela enzima L-glutamato desidrogenase. Essa reação é reversível, como nós podemos ver aqui do lado direito, e vai produzir NADPH ou NADH, dependendo então da isoforma específica da glutamato desidrogenase. Mas o que é importante aqui é que essa reação produzindo NADH ou NADPH, ela é chamada de oxidativa, porque ocorre uma oxidorredução acoplada à desaminação do glutamato. Então, num primeiro momento, o glutamato ele doa prótons e elétrons para o NAD formando o NADH ou para o NADP formando o NADPH
e ele é convertido nessa forma intermediária, com uma dupla ligação entre o carbono e o nitrogênio, que agora nós já sabemos que esse tipo de ligação se chama base de Schiff. Bom, num segundo momento, nós temos a hidrólise do grupamento amino. Essa formação da base de Schiff, ela serve justamente para fragilizar a ligação entre o carbono e o nitrogênio, facilitando essa reação de hidrólise e liberação do grupamento amino, ao mesmo tempo em que nós formamos um grupamento cetônico nesse carbono. Então, o glutamato dá origem ao alfa-cetoglutarato, que é o produto dessa reação. Esse slide resume um pouco as fontes de amônia que nós temos no nosso organismo para conversão em ureia no fígado por meio do ciclo da ureia que nós veremos na nossa próxima aula. Então, aqui nós temos também o ciclo nucleotídeo-purina, que vai acontecer no cérebro, que vai acontecer no músculo, em diversos tecidos. O catabolismo de purinas e pirimidinas também libera amônia e nós veremos isso ainda nessa segunda área da bioquímica 2. As reações que nós vimos hoje são catalisadas, então, principalmente pela glutamato deshidrogenase, glutaminase, asparaginase, serina desidratase, histidina amoniliase, D-aminoácido oxidase, que não está representada aqui. Todas essas liberam amônia na forma livre, que vai ser utilizada para a síntese de ureia. O ciclo da ureia foi descoberto por Hans Krebs e Kurt Hessler em 1932. Ele ocorre principalmente no fígado, libera então a ureia para o sangue e nos rins ela será excretada. A reação geral do ciclo da ureia é essa que nós temos aqui do lado direito: amônia mais bicarbonato mais aspartato, utilizando 3 moléculas de ATP, formando uma molécula de ureia mais uma molécula de fumarato. Esse ATP será hidrolisado em 2 ADPs mais 2 fosfatos inorgânicos mais um AMP e mais um pirofosfato. Vamos olhar agora especificamente cada uma das etapas do ciclo da ureia, que está aqui do lado esquerdo, bem pequenininho, então a gente vai aumentar um pouquinho o tamanho dele para poder visualizar melhor. O que a gente consegue ver daqui? Que parte das reações acontece dentro da mitocôndria e parte das reações ocorrem fora da mitocôndria. O ciclo da ureia começa, então, por meio de uma série de transaminações. Nós temos aminoácidos que são transaminados com alfa-cetoglutarato, formando o alfa-cetoácido derivado do aminoácido mais glutamato. O glutamato também pode ser proveniente de uma transaminação com alanina, como está sendo demonstrado aqui. Essa alanina, por exemplo, pode estar sendo transportada desde o músculo. Nós vimos já nas reações anteriores como é que o músculo libera alanina. O glutamato, então, será transportado para dentro da mitocôndria e uma segunda fonte de glutamato é a glutamina. Nós podemos ver do lado esquerdo aqui do nosso slide a glutamina sendo transportada para dentro da mitocôndria. Por ação da glutaminase, ocorre a desaminação não oxidativa da glutamina, liberando o glutamato mais uma molécula de amônia. O glutamato, então, por meio de uma reação de desaminação oxidativa, produz alfa-cetoglutarato mais amônia. Essa amônia vai ser utilizada como substrato no ciclo da ureia. Amônia mais bicarbonato mais 2 moléculas de ATP, por ação da carbamoil fosfato sintetase 1, forma carbamoil fosfato, que é o substrato para o ciclo da ureia. O segundo substrato para o ciclo da ureia, o segundo doador de grupamento amino, é o aspartato, e ele pode ser gerado diretamente dentro da mitocôndria por ação da aspartato aminotransferase. Glutamato mais oxalacetato, formando alfa-cetoglutarato, que é o alfa-cetoácido derivado do glutamato, e formando aspartato, que é o aminoácido derivado do oxaloacetato. Nessa reação, o glutamato transferiu seu grupamento alfa-amino para o oxaloacetato, formando aspartato.
A liberação de amônia, então, na matriz mitocondrial se dá por ação da glutaminase, da glutamato deshidrogenase e também amônia livre proveniente do sangue. Acabamos de ver que também ocorre a síntese de aspartato dentro da mitocôndria e a síntese de carbamoil fosfato, que é o doador ativado de grupamentos carbamoil. Na segunda parte, então, da nossa figura, nós temos efetivamente o ciclo da ureia. Até o presente momento, o que nós fizemos foi sintetizar os substratos do ciclo, carbamoil fosfato e aspartato. Agora nós vamos efetivamente realizar o ciclo da ureia. Na primeira reação, nós temos a condensação da ornitina e do carbamoil fosfato, formando citrulina. Essa reação é catalisada pela enzima ornitina transcarbamoilase, que está presente na matriz mitocondrial. A citrulina é transportada para fora da mitocôndria e no citosol, por ação da arginino-succinato sintetase, ocorre a condensação da citrulina e do aspartato, que é o doador do segundo grupamento amino, formando então a molécula de arginino-succinato. Vocês podem observar aqui que nós temos um intermediário ativado da citrulina. Então, a citrulina é ativada por AMP e esse intermediário se chama citrulil AMP. Num segundo momento, nós temos o deslocamento do AMP e a ligação, então, do grupamento amino a esse carbono ativado da citrulina, formando o arginino-succinato. A terceira reação é catalisada pela arginino-succinase. Essa enzima é uma liase, libera então parte da molécula do aspartato, deixando apenas o grupamento amino ligado à molécula anterior de citrulina, e nós temos a formação então de fumarato, justamente composta pelos carbonos derivados do aspartato. O fumarato, como vocês lembram, é um intermediário do ciclo de Krebs, e a arginina. A arginina é um aminoácido. Esse aminoácido, nesse caso específico aqui, está carregando os dois nitrogênios provenientes, um de amônia livre e um do aspartato, que serão eliminados na forma de ureia. A quarta reação é catalisada pela arginase. Essa é uma enzima responsável pela hidrólise da arginina em ornitina e ureia. Nesse caso, nós liberamos a ureia, que será então transportada pelo sangue até os rins, onde ela será eliminada posteriormente. E a ornitina é um aminoácido, mas um aminoácido não proteico, que será transportado para dentro da mitocôndria num contratransporte com citrulina. Então, aqui nós temos um sistema de transporte que coloca ornitina para dentro da mitocôndria, ao mesmo tempo que coloca citrulina para fora da mitocôndria, controlando também a velocidade desse ciclo. Essas enzimas, elas atuam de uma forma agrupada. Isso é o que nós chamamos de canalização de substratos, já que o produto de uma reação é o substrato da próxima reação e justamente dessa forma nós temos uma eficiência maior do ciclo. Aqui nesse slide nós temos a conexão entre o ciclo da ureia e o ciclo de Krebs, que é chamada então de bicicleta de Krebs. Como vocês podem ver aqui, nós temos uma roda da bicicleta sendo o ciclo da ureia, a outra roda da bicicleta sendo o ciclo do ácido cítrico ou ciclo de Krebs. E elas estariam conectadas então justamente pelo oxalacetato, que sai do ciclo do ácido cítrico e é utilizado como substrato para a síntese de aspartato, que será utilizado no ciclo da ureia e cujos carbonos serão liberados na forma de fumarato. Esse fumarato vai ser convertido então a malato, ainda no citosol,
e transportado para dentro da mitocôndria, onde ele dará origem a uma nova molécula de oxalacetato no ciclo de Krebs. Nós temos as enzimas fumarase e malato desidrogenase. Tanto citosólicas quanto mitocondriais são isoenzimas e elas podem, então, ser responsáveis justamente pela conexão entre o ciclo da ureia e o ciclo do ácido cítrico. Nesse sentido, então, a fumarase é a enzima responsável pela formação de malato no citosol e a malato desidrogenase é a enzima responsável pela formação de oxalacetato dentro da mitocôndria. Qual é o custo energético do ciclo da ureia? O ciclo da ureia consome 4 ligações fosfato de alta energia. São 3 moléculas de ATP, que serão convertidas em 2 ADPs, mais 2 fosfatos inorgânicos, mais um AMP e mais um pirofosfato. Esse pirofosfato inorgânico ele será degradado em 2 fosfatos inorgânicos por ação da pirofosfatase. E é justamente por isso, então, que nós temos 4 ligações de alta energia sendo consumidos. Eu vou passar aqui os 2 slides mostrando as 2 reações que consomem ATP no ciclo da ureia. Uma dentro da mitocôndria e uma fora da mitocôndria. Entretanto, o fumarato é convertido a malato e depois em oxalacetato. E essa via produz NADH por ação da malato desidrogenase. A malato desidrogenase, então, produzindo essa molécula de NADH, vai gerar 2,5 ATPs, ou seja, de 4 ligações de alta energia, na verdade, eu tenho o gasto efetivamente de 1,5 ATPs. Os aminoácidos são divididos em 2 classes, cetogênicos e glicogênicos, dependendo do destino do seu esqueleto carbônico. Os aminoácidos cetogênicos são justamente os que podem produzir corpos cetônicos no fígado. No caso de diabetes mellitus não tratado, o fígado produz grandes quantidades de corpos cetônicos, tanto a partir de ácidos graxos, nós já vimos isso na primeira área da bioquímica 2, quanto a partir de aminoácidos. Então, leucina, lisina, fenilalanina, triptofano e tirosina produzem, por meio do seu catabolismo, acetoacetil-CoA. Isoleucina, leucina, treonina e triptofano produzem acetil-CoA. Esses 2 produtos, acetoacetil-CoA e acetil-CoA, são utilizados então na síntese de corpos cetônicos. Por outro lado, nós temos os aminoácidos glicogênicos, que podem ser utilizados na síntese de glicose por meio da via gliconeogênica. Quem são os substratos da via gliconeogênica? Se vocês lembrarem da bioquímica 1, são justamente todos os intermediários do ciclo de Krebs, além do piruvato, glicerol, nós tínhamos também lá outros intermediários, mas basicamente o que nos interessa aqui são os intermediários do ciclo de Krebs e o piruvato. Então, nesse caso, a arginina, glutamina, histidina e prolina dão origem a glutamato e o glutamato ao alfa-cetoglutarato, um intermediário do ciclo de Krebs. Isoleucina, metionina, treonina e valina formam succinil-CoA. Fenilalanina, tirosina formam fumarato. Asparagina e aspartato dão origem ao oxalacetato. E alanina, cisteína, glicina, serina, treonina e triptofano dão origem ao piruvato. Todos esses aminoácidos, então, são potencialmente glicogênicos. Como vocês podem observar aqui, nós temos aminoácidos que são tanto glicogênicos quanto cetogênicos. Por quê? Porque a degradação do seu esqueleto de carbono, na verdade, dá origem a mais de um produto. Essa figura mostra de uma forma bastante reduzida as vias de degradação dos aminoácidos. Então, arginina, glutamina, histidina e prolina dando origem a glutamato, e esse é o alfa-cetoglutarato. Do lado direito também do slide, isoleucina, metionina, treonina e valina dando origem ao succinil-CoA. Fenilalanina e tirosina dando origem ao fumarato. Nós temos abaixo asparagina e aspartato dando origem ao oxalacetato.
e alanina, cisteína, glicina, serina, treonina e triptofano, dando origem ao piruvato. Como nós podemos ver aqui, todos esses aminoácidos dão origem ou a intermediários do ciclo de Krebs ou a piruvato, e todos eles podem ser convertidos ao oxaloacetato, e esse é utilizado na síntese de fosfenolpiruvato, que segue a via gliconeogênica para a síntese de glicose. Desses aminoácidos, nós temos alguns que são tanto cetogênicos quanto glicogênicos, que são a fenilalanina, o triptofano, a tirosina, a isoleucina e a treonina, porque parte do seu esqueleto de carbono formam intermediários, então, do ciclo de Krebs ou piruvato, e parte do seu esqueleto de carbono vão formar substratos para a síntese de corpos cetônicos. Do lado esquerdo, em azul, nós temos então esses aminoácidos que são cetogênicos. Leucina, lisina, fenilalanina, triptofano e tirosina originam acetoacetil-CoA, enquanto isoleucina, leucina, treonina e triptofano originam acetil-CoA. E esses então dão origem aos corpos cetônicos.